Olá a todos, bem-vindos ao canal Storyholic. Hoje eu vou contar a história do filme japonês Biri-Gyaru, ou Flying Colors, então fique atento com os spoilers. Esse filme é para você que está precisando de motivação para estudar e mudar de vida. Mas antes de eu começar, é claro, se inscreva, deixe seu like e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. A história começa com Sayaka, uma menina solitária que sonhava em fazer amigos. Seu pai é daqueles obcecados que tem o sonho de fazer do seu filho, Ryuta, um jogador de beisebol profissional, deixando Sayaka e sua irmã Mayumi aos cuidados de sua esposa, A-chan, as ignorando completamente e gastando quase todo o dinheiro com o filho, deixando a mãe para se virar. Por causa do bullying que sofria, Sayaka decidiu ir para o colégio Meiran Girls Junior High, que é uma instituição que tem sua própria faculdade e dá passe livre para todo mundo que já estuda lá cursar essa faculdade. Sendo assim, ela poderia só se divertir e se preocupar menos com as provas, como disse sua mãe. Lá, ela finalmente faz amigas que aconselham a deixar a saia mais curta e passar mais maquiagem. Ela segue o que a mãe falou ao extremo e passou a se divertir com suas amigas, sem nunca estudar, saindo toda noite para o karaokê e as baladas. Por causa disso, todas foram parar na classe mais baixa da escola. Nessa classe, as alunas ficavam só conversando e se maquiando em plena aula. O professor Nishimura só ignorava, porque considerava as alunas como casos perdidos. Até que um dia, ele a flagra com cigarros, e ela é suspensa por tempo indeterminado. Em casa, Sayaka está pintando o cabelo com a ajuda de sua irmã, e sua mãe diz que a matriculou em um curso para se preparar para outras universidades também. O curso era aplicado pelo professor Tsubota. Logo de cara, ele se impressiona com o visual da menina, que pede para que ele não fique olhando tanto, mas ele deixou o clima mais descontraído, pedindo dicas de moda. Em seguida, ele dá uma prova para ela e ela tira 0. Eles mantêm a atitude positiva e ela explica que nunca estudava, porque na escola dela ela podia fazer faculdade direto. Tsubota pergunta se ela gostaria de ir para a Universidade Keio, e ela aceita, porque lá ela iria poder conhecer garotos bonitos. Ela conta a novidade para as amigas que riem da situação, já que ela estava estudando com o livro da escola primária. Sayaka explica que é porque ela está no nível da 4ª série. Tsubota é o tipo de professor que faz de tudo para ajudar o aluno, sempre trazendo referências da cultura pop para ensinar, como falar de animes ou idols nas lições. Ele também era péssimo nos estudos e vivia sendo ofendido pelos professores, mas quando se tornou professor decidiu ser diferente. Sayaka se identificou muito com ele, que sempre aumentava sua autoestima ao invés de chamá-la de perdedora, como seus outros professores e seu pai. Por várias vezes ela fez a turma toda rir, porque ela achava que o Japão era redondo e que o Papai Noel era real, entre outras coisas, mas ela sempre ria junto e todos se divertiam. Ela continuou estudando em casa, mas seu pai diz que ela não tem chance e que não vai pagar pelas aulas extras. A Chan interrompe e diz que arranjou um emprego de meio período para apoiar a filha, mas o pai grita e diz que Ryuta é a única esperança em uma família de fracassados. As irmãs ficam chateadas pela atitude do pai, que só fica mimando o filho, então se vingam do irmão cortando sua luva de beisebol, o que o faz errar em um jogo. No dia seguinte, Sayaka passa a ir mais cedo para o curso para se vingar das palavras do pai. Lá, um novo aluno chega, arrastado pela mãe, e como Sayaka, ele também é loiro. Reiji é de uma longa família de advogados, mas passou a odiar a tradição por causa de toda a pressão do pai. Ele diz a Tsubota que preferia morrer do que fazer a vontade do pai, mas o professor o convence ao criar um plano de vingança perfeito contra o pai dele, o que deixa Sayaka feliz. Sayaka começou a progredir nos estudos, focando sempre na faculdade Keio, cujas provas seriam inglês, redação e história do Japão. Ele continua usando métodos divertidos para prender a atenção dela, como um jogo de perguntas e respostas, e se ela errasse, teria que tirar a maquiagem pouco a pouco. Sayaka passou a estudar até quando saía com as amigas e praticava inglês enquanto pedalava. De volta às aulas, ela não consegue ficar acordada por ficar estudando a noite toda. O professor diz que a escola poderia oferecer um emprego para ela se ela tomar jeito, mas ela diz que não precisa, porque vai para Keio. O professor ri e diz que se isso acontecer, ele vai correr pelado pela escola, o que deixa a turma toda agitada. As amigas aceitam a aposta e diz que se ela perder, ela que vai ficar nua. O professor diz que é só conversa fiada, mas Sayaka bate na mesa e afirma que irá para Keio. Um dia, ela estava sentada, pensando na falta que seu pai faz, quando de repente encontra Reiji. Eles conversam sobre o porquê dele estar fazendo o cursinho, e ele responde que o professor Tsubota o convenceu usando referências do jogo do Mario,
que a melhor vingança contra o seu pai seria passar na prova da faculdade de Direito, mas se recusar a fazer o curso. Os dois andam pela cidade quando encontram Tsubota e o professor Nishimura em um café. Eles entram e ouvem a conversa escondidos. Nishimura diz que não é bom para a escola se os alunos não cursarem a faculdade da instituição e acusa Tsubota de querer lucrar com os alunos problemáticos, mas Tsubota diz que só quer ajudar. Nishimura diz que Sayaka não tem chances e que não deve ser incentivada a tentar a Keio devido às probabilidades. Eles têm uma discussão sobre o potencial de Sayaka e em seguida sobre o papel do professor, que termina com Nishimura humilhando Tsubota e indo embora. Isso faz com que Sayaka e Reiji fiquem mais determinados do que nunca em passar nas provas. Sayaka passa a colocar nas paredes todo o conteúdo que ela tem estudado, o que foi o bastante para chegar até o primeiro andar da casa. Ela passa a estudar usando livros estilo mangá para aprender a história do Japão, mas Tsubota diz a Achan que Sayaka precisa vir mais vezes ao cursinho para compensar o tempo perdido, o que faz a mãe dela tirar dinheiro que ela guardou para as duas filhas e pagar mais aulas, além de precisar trabalhar à noite carregando caixas, já que não podia contar com a ajuda do marido. Suas amigas, vendo o quanto ela está se esforçando, dizem que não vão mais sair com ela até que ela passe na prova. Elas dizem o quanto de potencial estão vendo nela e a fazem chorar. O tempo passa e ela começa a ficar preocupada com a falta de habilidade em redação, mas o professor a motiva, fazendo o ovo ficar em pé e mostrando quanto uma pessoa perde por não acreditar em si mesma. Sayaka então decide levar as coisas mais a sério e corta o cabelo para não ficar tentada a sair. Sua família segue se esforçando muito em tudo, mas o fato de Sayaka sempre dormir na sala de aula realmente se torna um problema. A mãe diz que Sayaka dorme na aula porque está sempre estudando e convence o professor, que a pede que ela pelo menos tente disfarçar. Seguindo o exemplo de Sayaka, Reiji muda a cor do cabelo e passa a usar óculos e arranca risos da turma, porque agora ele também está bem sério. Certo dia, quando Sayaka chega em casa, ela encontra o pai dando tapas e brigando com Ryuta por faltar aos treinos. Ryuta joga o pai no chão e diz que está farto de beisebol, porque percebeu que todos são melhores que ele e que é só um sonho estúpido. Sayaka tenta ajudar o irmão a não desistir, mas ele ainda está emocionado e diz que ela também deveria desistir do sonho estúpido dela. As palavras do irmão machucam ela, que perde toda a motivação. Ela causa uma cena no meio do cursinho e desiste de continuar, e em seguida encontra sua mãe no trabalho e começa a chorar. Elas conversam um pouco em casa e Sayaka pergunta por que ela se casou com o pai dela, e ela responde que o pai dela tem um lado gentil também, e que sempre tenta ajudar o próximo, mesmo que perca algo com isso. Ela diz que o sonho dele era ir para Keio e jogar beisebol pela universidade, mas nunca conseguiu realizar esse sonho. Sem saber, o pai de Sayaka e Tsubota se encontram no bar para superar o dia difícil que eles tiveram. Eles conversam sobre o que um professor e um pai pode fazer. Passa mais um tempo e Sayaka ouve o pai brigando com Ryuta. Ele dá um tapa porque pegou o filho bebendo, e isso poderia fazer o time inteiro ser suspenso. Ryuta diz que não é um problema porque ele largou o time, mas isso só faz com que ele queira bater mais no filho. Sayaka e Achan tentam defender Ryuta, mas ao perceber que seria inútil, a mãe quebra a janela da van com um taco de beisebol. Ryuta aproveita para fugir. Achan diz que todas as noites antes de um jogo, Ryuta tem ataque de asma, de tanto medo de errar no jogo e decepcionar o pai, e que agora tem medo de beisebol. Ela diz que ele forçou o sonho em Ryuta. O marido diz que Ryuta é problema dele e que ela devia só cuidar das meninas. Mas ela começa a bater nele e diz que todos são filhos dela. O pai vai embora e as filhas abraçam a mãe. Mais tarde, ela encontra o irmão andando com delinquentes, mas não consegue convencê-lo a mudar, já que ela também desistiu do sonho ao largar o cursinho, mas ela grita que é diferente dele. Após visitar a Universidade Keio com sua mãe, ela decide voltar ao cursinho e deixa seu professor emocionado. Ela faz o primeiro simulado da faculdade e quando chega o resultado, ela encontra a família reunida queimando os equipamentos de beisebol do Ryuta para deixar o passado para trás. O pai pede desculpas e diz que o filho pode vir como quiser, mas Ryuta diz que só conhece beisebol e não sabe o que fazer. Sayaka aproveita para mostrar as notas para o irmão e revela que ela tirou C e tem 50% de chance de entrar. Ela diz que conseguiu recuperar o tempo perdido de estudos e que o irmão tem tempo de mudar também. No dia seguinte, o professor explica que ela precisa tentar outras matérias para passar. Ele entrega livros sobre literatura e gestão de política e dá conselhos no que ela deve focar para passar.
Ela se esforça por 2 meses até que chega o dia das outras provas, porém cai uma forte nevasca e atrapalha o transporte. O pai dá uma carona e reconhece os erros dele e o quanto a Chan se esforçou para criar as filhas. Ele tenta fazer as pazes, mas ela recusa. No caminho, ele para ajudar uma família presa na neve. É aí que Sayaka vê o lado bom do pai. Quando chega na faculdade, ela diz que a mãe estava certa sobre o pai e que ele não é de todo mal. O pai ouve isso e torce pela filha. Ryuta faz as pazes e decide ajudar o pai como mecânico. Sayaka tira uma boa nota em literatura e comemora. Reiji também traz novidades, dizendo que mudou de ideia e que agora está determinado em realmente se tornar um advogado, ainda melhor que o pai. Chega o último dia do cursinho e Sayaka Tsubota tem uma cerimônia de graduação simbólica. Ela entrega uma carta em agradecimento e ele dá uma lata de café para ela, e ela promete que vai tomar no dia da prova. No dia da prova, Tsubota lê a carta onde Sayaka dizia que nunca teve objetivos ou esperanças, mas que ele foi o primeiro que acreditou nela e que ele mudou a vida dela. Em seguida, ele vai até o templo e pede aos deuses para ajudá-la. Já ela bebe o café que ganhou e vai para a prova. Porém, o café provoca uma forte diarreia, que faz ela ir várias vezes ao banheiro durante a prova. Ela vai dormir com muitos pensamentos na cabeça. No dia seguinte, ela vai fazer a última prova, que é uma prova de redação. O tempo passa e chega o resultado da primeira prova. Ela liga para o professor e pede desculpas, porque ela não passou. Ele diz que ainda falta o resultado da prova de gestão de política e pede que ela espere um pouco mais. Ela então se reúne com as amigas depois de muito tempo e se diverte no karaokê e na balada, enquanto o professor escreve uma carta para ela. Ela volta para casa na manhã seguinte e assim que recebe o resultado, corre para encontrar Tsubota. Ela fica emocionada e diz que conseguiu. Todos na sala começam a se abraçar e o professor começa a chorar. Os pais dela também ficam emocionados. O filme termina com ela lendo a carta do professor, que espera que ela sempre enfrente os desafios com a cabeça erguida. E é claro, com o professor Nishimura pagando a aposta. Muito obrigado a todos por terem assistido o filme e até a próxima!